A guerra que eclodiu no Oriente Médio na última semana representa uma das escaladas militares mais dramáticas do século XXI, um conflito que combina décadas de tensão acumulada com a brutalidade imediata de mísseis, torpedos e drones que agora redesenham a geopolítica global em tempo real. O ataque coordenado entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, iniciado no sábado, abriu uma ferida no tecido frágil da estabilidade regional que nenhum diplomata, por mais experiente que seja, consegue prever quando e como será cicatrizada. O assassinato do Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irã por 37 anos, na primeira rodada dos ataques, chocou o mundo islâmico e lançou a República Islâmica numa crise de liderança sem precedentes desde a própria Revolução de 1979. Matar um líder supremo não é apenas um ato militar, é uma declaração ideológica, uma tentativa de decapitar não só um governo, mas uma cosmovisão inteira que moldou o Oriente Médio por quase meio século. O secretário de Defesa americano Pete Hegseth declarou, sem qualquer hesitação diplomática, que o Irã virou torrada e que os Estados Unidos e Israel mal começaram. Essa retórica beligerante, transmitida em coletiva de imprensa no Pentágono, sinaliza algo perturbador. Não se trata de uma operação cirúrgica com objetivos definidos e prazo determinado. Hegseth admitiu que o conflito pode durar 3 semanas, 4, 6 ou 8, como se a indeterminação fosse uma estratégia em si mesma. Manter o inimigo desequilibrado é um princípio clássico da doutrina militar, mas quando aplicado a um país de quase 90 milhões de habitantes, com capacidade de retaliação regional e alianças que se estendem do Líbano ao Iêmen, passando pela Síria e pelo Iraque, a lógica do desequilíbrio controlado pode rapidamente se transformar em caos incontrolável. O afundamento de um navio de guerra iraniano por um submarino americano no Oceano Índico, com 87 corpos recuperados pelas autoridades do Sri Lanka e apenas 32 sobreviventes de um total de 180 tripulantes, ilustra com crueza a dimensão humana que costuma se perder nas manchetes sobre estratégia geopolítica. Esses eram marinheiros, seres humanos com famílias, histórias, sonhos, e morreram a centenas de quilômetros de casa, no fundo do mar, numa guerra que poucos no mundo esperavam que chegasse tão longe tão rápido. O torpedear de um navio de guerra em águas internacionais é um ato de uma gravidade extraordinária, o tipo de evento que em outras épocas históricas teria por si só precipitado declarações formais de guerra entre nações e sessões de emergência no Conselho de Segurança da ONU. Hoje, aparece como mais um parágrafo num boletim diário de horrores. O Irã, por sua vez, não está se comportando como um país à beira do colapso. Está se comportando como um país que decidiu levar o maior número possível de adversários consigo caso seja destruído. Mísseis e drones iranianos já atingiram o Bahrein, o Kuwait e Israel. Um míssil balístico lançado pelo Irã foi interceptado pela defesa aérea da OTAN antes de entrar no espaço aéreo turco, o que significa que o conflito já tocou, ainda que de raspão, o território de um membro da Aliança Atlântica. A Guarda Revolucionária Iraniana emitiu sua ameaça mais severa até agora, advertindo que os ataques contra suas forças resultarão na destruição completa da infraestrutura militar e econômica da região. Não é blefe vazio. O Estreito de Hormuz, por onde passa aproximadamente 1/5 de todo o petróleo do mundo, já registrou queda de cerca de 90% no tráfego de petroleiros em relação aos níveis pré-guerra. Os mercados globais de ações despencaram. O preço do petróleo disparou. Uma crise econômica mundial de proporções ainda imprevisíveis está sendo gestada em tempo real, enquanto os generais discutem cronogramas de bombardeio. A decisão de Israel de antecipar os ataques, originalmente planejados para meados de 2026, segundo o ministro da Defesa israelense Israel Katz, para fevereiro levanta questões que provavelmente nunca serão respondidas de forma satisfatória pelo público. O que mudou? Os protestos internos no Irã, que resultaram em milhares de mortos e dezenas de milhares de presos após uma brutal repressão governamental em janeiro, criaram uma janela de oportunidade percebida por Tel Aviv e Washington. Trump sugeriu que pode ter sido ele mesmo quem forçou a mão de Israel.
Se isso for verdade, significa que a maior guerra no Oriente Médio em décadas foi precipitada, ao menos em parte, por cálculos políticos domésticos americanos, o que seria uma das revelações mais perturbadoras de toda esta crise. A confluência entre o ciclo eleitoral americano, a pressão do lobby pró-Israel em Washington e a janela estratégica aberta pelos protestos iranianos teria produzido uma tempestade perfeita para o início das hostilidades. A questão da sucessão de Khamenei adiciona uma camada de incerteza ainda mais profunda ao conflito. O Irã está tentando, no meio de uma guerra existencial, escolher um novo líder supremo, tarefa que, em condições normais, levaria meses de articulação política dentro das instâncias mais herméticas da República Islâmica. Mojtaba Khamenei, filho do líder assassinado, é cotado como candidato, apesar de nunca ter ocupado nenhum cargo formal no governo. Sua eventual ascensão seria lida no Ocidente como uma continuidade dinástica do regime, e Israel já deixou claro que qualquer novo líder comprometido com a destruição do Estado judeu será alvo de eliminação. O chefe do judiciário iraniano, por sua vez, avisou que quem cooperar com o inimigo de qualquer forma será tratado como inimigo. O Irã está se fechando em si mesmo, endurecendo suas estruturas internas de controle, exatamente o oposto do que Washington e Tel Aviv afirmam querer, uma população iraniana que se levante e derrube o próprio regime. Mais de 1.000 iranenses já morreram nos ataques, segundo a Fundação de Mártires e Veteranos do país. Mais de 70 pessoas morreram no Líbano, onde Israel e o Hezbollah trocam fogo intenso enquanto tanques israelenses manobram perto da fronteira libanesa. 11 israelenses foram mortos. 6 soldados americanos perderam a vida. Um navio de carga maltês foi atingido por 2 mísseis no Estreito de Hormuz, pegando fogo, seus 24 tripulantes resgatados com sorte. Centenas de milhares de viajantes estão presos no Oriente Médio, com voos cancelados e aeroportos fechados. Governos do mundo inteiro organizam operações de retirada de seus cidadãos. A França moveu seu porta-aviões nuclear para o Mediterrâneo. A Turquia ativou defesas da OTAN. A Espanha se recusou a permitir que os EUA usem bases conjuntas em território espanhol para as operações contra o Irã, e Trump respondeu ameaçando cortar o comércio com Madrid. A guerra já está corroendo as alianças ocidentais por dentro. O que está em jogo vai muito além do Irã. A destruição ou o enfraquecimento drástico da República Islâmica reorganizaria completamente o equilíbrio de poder no Oriente Médio, criando um vácuo que a Rússia, a China, a Turquia e atores não estatais de toda a espécie tentarão preencher. A China já sinalizou cautela estratégica diante dos ataques americanos, o que é, em si mesmo, uma forma de posicionamento. Pequim tem enormes interesses econômicos no Irã e na região, e cada dia de guerra é um dia em que a narrativa chinesa de multipolaridade responsável ganha mais audiência no sul global. Para Moscou, uma guerra longa e devastadora no Oriente Médio que consuma atenção, recursos e capital político americano é, objetivamente, uma vantagem estratégica, independentemente de qualquer declaração pública de neutralidade. O mundo que emergirá deste conflito, seja qual for seu desfecho, será diferente do mundo que existia na sexta-feira passada. A questão não é se haverá mudanças estruturais na ordem global, mas quão profundas e irreversíveis elas serão.